coisa é o coração do estádio. Eu vou a um estádio e não estou a gostar, eu assobio, eu grito, eu até posso chamar nome. Mas é o coração do estádio. O coração do estádio é uma coisa, o coração da torcida é uma coisa. Estão a confundir tudo. Outra coisa é a ofensa pessoal. A ofensa pessoal não pode existir nunca. É um mau exemplo. As pessoas têm filhos, as pessoas têm irmãos, as pessoas têm pais. Eu também sou filho, eu também sou pai, eu também sou irmão. Portanto, respeito. A sociedade perdeu respeito por tudo e por todos. Isso não pode existir. Não pode existir, nem vocês podem pactuar com isso. Ok, já sei que depois disso ainda vou ser mais atacado. Mas lá está ele, está-se a vitimizar, não me estou a vitimizar. São factos. Não estou a lamentar nada. Não são lamentações, são constatações. Eu sei do mundo em que vivo, eu sei como é o futebol, mas há limites. Grêmio perdeu por 1-0 para o Bragantino e continua sem vencer fora de casa no Brasileirão. A pressão sobre o Luiz Castro, meu amigo, aumentou ainda mais e não é sem motivo, cara. O trabalho do Luiz Castro no Grêmio é muito ruim. E esse desabafo, vou dizer mais, esse chilique dele na coletiva, como ele mesmo disse, serve agora para ele ser mais atacado ainda. Porque eu entendo a revolta do treinador. Ele pode estar bravo com algum ataque pessoal que ele sofreu, mas isso é balela depois de uma derrota, cara. O Luiz Castro é o mesmo cara que ficou magoadinho quando a torcida do Botafogo chamou ele de burro. Mas ele tem que entender que a função que ele exerce hoje pode ser que tenha algum setor da imprensa, principalmente a imprensa gaúcha, que é complicada, que esteja atacando o treinador além do que é o profissional. Mas eu duvido muito que esse desabafo dele é isso, porque se fosse um ou dois personagens, ele no máximo ali meteria um processo e acabaria com essa história. O problema do Luiz Castro é que o treinador não entende que o trabalho dele é ruim e que ele vai ser questionado. E que o torcedor e às vezes até a mídia segmentada não vai chamar ele de... não vai conversar com ele taticamente, vai chamar ele de burro, vai chamar ele de incapaz, porque a mídia segmentada é torcedor também, isso ele tem que entender. Então assim, eu entendo os limites, o cara não pode atacar o pessoal do cara, de maneira nenhuma pode falar da família do cara, mas o Luiz Castro tem que entender, o trabalho dele é ruim, ele vai ser criticado e já tem muito tempo que o Luiz Castro fica nessa ladainha. É um treinador que não acrescentou em nada no futebol brasileiro. E a situação do Grêmio é preocupante. Não só Grêmio, Grêmio, Internacional, Santos e São Paulo. Meu amigo, a coisa pode ficar feia. Mas calma, vamos devagar porque tem muita coisa pra gente falar hoje. A gente vai falar da situação do Julián Álvares lá no Atlético de Madrid, que tá insustentável. Tem o mercado da bola com muita coisa aí que a gente precisa falar. Olha, que pode até ter clube grande aí lá na Europa sendo enganado, tá? Vamos falar de resultado e muito mais. Mas antes, já se inscreve e deixa um like no vídeo porque o News tá pegando fogo. No Brasileirão, além da derrota do Grêmio pro Bragantino, que a gente já falou aqui, o Palmeiras goleou o Vasco por 4-1, com 2 gols do Flaco Lopes, um do Vitor Roque e outro do Maurício. O Verdão marcou os 4 gols em apenas 10 minutos e abriu 6 pontos na liderança. Já no Bavi, o Bahia venceu o Vitória por 2-0 no Barradão, com um gol do Alejo Vélez e do Jean Lucas, com um jogo com muita polêmica e provocação depois. O Santos e o Mirassol empataram em 1-1, mesmo com o Peixe jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a mais. E uma cena lamentável aconteceu durante o empate entre Santos e Mirassol na Vila Belmiro. O Reinaldo foi atingido por uma cusparada de um torcedor do Santos enquanto se aproximava da arquibancada para cobrar um lateral. O jogador reclamou com a arbitragem, recebeu apoio até de atleta do Santos e entre eles o Neymar. Depois de uma conversa com a Edna Alves, ali árbitra da partida, o jogo seguiu normalmente, mas depois o Reinaldo ainda desabafou nas redes sociais. Já o Coritiba venceu o Corinthians por 2-1 no Couto Pereira. O resultado mais vergonhoso, no entanto, foi dele, do meu São Paulo. O tricolor perdeu por 1-0 para a Lanterna Chapecoense, que não vencia há 21 rodadas. Foi apenas a segunda vitória da Chape no campeonato, a outra havia sido sobre o Santos e agora o meu São Paulo entra na fila da Chapecoense, ficando a 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Meus irmãos, o meu São Paulo, o Crespo avisou lá atrás, 45 pontos. 45 pontos, não gostaram, mandaram o cara embora, aí vem Roger Machado, não tem paz para trabalhar.
Aí agora contratam o Dorival Júnior, que sinceramente é pior do que o Roger. O Dorival é um treinador muito ruim, muito fraco, um treinador que não consegue fazer mudanças no time. O Dorival, o time tá perdendo e 45 vezes ele tem a mesma solução. Ferreirinha, que é o triatleta da rapaziada, né? Corre, pedala e nada. O Ferreirinha não desenvolve nada. Aí o São Paulo tá precisando de um resultado, o Dorival troca lateral por lateral, volante por volante. É um péssimo treinador, pouquíssimo inventivo. Ah, Rodrigo, é o arroz com feijão. E que arroz com feijão ruim, viu? Feijão seco, arroz empapado, Dorival... Meu Deus do céu, incrivelmente em Copas ele vai... O São Paulo é capaz de eliminar o Boca, ser campeão da Sul-Americana e tá jogando ano que vem um Sansão na segunda divisão do Brasileirão. Não, é brincadeira, viu? Não, o Dorival Júnior é um treinador muito fraco. E uma das bolas mais famosas da história do futebol acaba de mudar de dono. A bola usada no gol do Mão de Deus lá do Maradona contra a Inglaterra na Copa de 86 foi vendida em um leilão por 3,35 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais. Apesar do valor absurdo, a empresa esperava receber quase 48 milhões de reais pelo item. A ideia era transformar a bola no objeto mais caro da história, mas isso não aconteceu. Por décadas, a bola pertenceu ao Ali Bin Nasser, árbitro daquela partida, que vendeu o objeto pela primeira vez em 2022 por aproximadamente 13,7 milhões de reais. E segundo o GE, o Cruzeiro recusou uma investida de aproximadamente 80 milhões de reais da Real Sociedade pelo zagueiro Jonathan Jesus, de 22 anos. O presidente e o diretor de futebol do clube espanhol viajaram até Belo Horizonte para tentar fechar pessoalmente a contratação. Os dois nem acompanharam a derrota da Real Sociedade para o Betis. A Real Sociedade ainda não contratou nessa janela e tem até o dia 1º de setembro para buscar reforços. Mesmo assim, a diretoria do Cruzeiro bateu o pé e fechou as portas para a saída do jogador. E segundo o GE, o Palmeiras e o Manchester City avançaram nas conversas pela transferência do Haaland durante o fim de semana, mas ainda não chegaram a um acordo. O City mantém os valores na casa dos 35 milhões de euros, cerca de 210 milhões de reais, mas por esse valor o Palmeiras não vende e exige 40 milhões de euros fixos, aproximadamente 240 milhões de reais. O negócio ainda pode envolver bônus por metas ou um percentual para o Palmeiras em uma futura venda do jogador. Existe a confiança de que o City vai aumentar a proposta, mas o Verdão não tem pressa para liberar o jogador e o Abel chegou a citar na coletiva que, se quiserem levar o Haaland, vão ter que pagar o que ele vale. E ainda falando de Palmeiras, o clube acertou a contratação por empréstimo do goleiro Bruno Bertinato, de 28 anos, que pertence à Portuguesa. A informação foi divulgada primeiro pela Band. O contrato vai ser válido até o fim da temporada e restam apenas questões burocráticas para a oficialização do negócio. O Bruno chega para completar o grupo com Carlos Miguel, Marcelo Lomba e o jovem Cauã Lima. A contratação acontece porque o Kaique está sendo vendido ao Sporting de Portugal por aproximadamente 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. E sobrou de graça até pro Botafogo no futebol peruano. O Sport Boys goleou o Cienciano por 5-1 e marcou o clube carioca nas redes sociais com a mensagem: não era tão difícil. A provocação acontece porque o Botafogo levou 6-1 do Cienciano no jogo de ida das oitavas da final da Sul-Americana. Na volta, venceu só por 1-0 e acabou eliminado por 6-2 no placar agregado. O Sport Boys nem estava envolvido nessa história, mas aproveitou a goleada para tirar uma casquinha com a cara do Botafogo, cara. E o Tottenham tá perto de fechar a contratação do Savinho e do Marmoush, do Manchester City, em um pacote que pode chegar a 135 milhões de libras, quase 1 bilhão de reais. Segundo a Sky Sports, o acordo por Savinho pode alcançar 85 milhões de libras e o Marmoush chegaria inicialmente por empréstimo, com uma compra de 50 milhões de libras, ligada ao cumprimento de algumas condições. Cara, mas presta atenção, tá? Essa divisão aqui estão levantando uma suspeita que eu acredito muito, cara. O que acontece? O Eintracht Frankfurt teria um direito a uma porcentagem sobre o lucro de uma futura venda do Marmoush. E você sabe, pagar 100 milhões de euros, 85 milhões de libras pelo Savinho, cara, é um valor muito alto.
É um jogador que, pô, não tá tendo espaço no Manchester City, tá no banco de reservas. Não faria sentido o Tottenham entrar numa negociação pulando de cabeça assim, gastando essa bala pelo jogador. A gente já tinha levantado essa bola aqui. Só que essa teoria que estão levantando, olha, me deixou ainda mais desconfiado do City. Por quê? O Tottenham chegou e falou, cara, quero contratar o Marmoush, quero contratar o Savinho. O City falou, cara, eu tenho uma ideia aqui pra você. Se eu vender pra você o Marmoush acima do que eu paguei lá, se eu paguei 60 milhões de libras, e se eu, aliás, eu paguei 50 milhões de libras, se eu vender acima de 60 para você, eu tenho que pagar um percentual alto pro Eintracht Frankfurt. Vamos fazer o seguinte, eu te vendo o Savinho, eu te vendo o Marmoush, que o Enzo Maresca aqui não quer utilizar ele, e aí você faz o seguinte, você vai me pagar aqui 100 pelo Savinho. Porque aí eu tô vendendo o Marmoush para você mais barato, se eu coloco uma composição, pega o Marmoush por empréstimo agora, me paga lá na outra temporada, entende? E assim eu não preciso pagar nada por entrar em Frankfurt. Essa é a teoria que estão levantando e eu não vou achar absurda não, cara, do City tentar sacanear a equipe alemã, viu? Porque um time como o Tottenham gastar 100 milhões no Savinho é de uma loucura, pô. Eu acho loucura também, tá? Gastar 150 milhões de euros pelo Marmoush e o Savinho. Acho que o Tottenham também tá levando um golpe. Mas o golpe financeiro nessa história, acho que quem tá tomando é o Eintracht Frankfurt. Faz tempo que eu venho levantando essa bola de que o Savinho não vale toda essa grana. Mas, enfim, né? As coisas vão aparecendo, cara, as coisas vão aparecendo. Você consegue acreditar nisso? Que tem um rolo aí, os caras envolveram os dois no negócio, pediram mais pelo Savinho, só pra não pagar nada por entrar em Frankfurt. O que você pensa? Comenta aí, quero saber sua opinião, o que você acha desse negócio, que pra mim, velho, tá estranho, viu? Pra mim tá bem estranho, irmão. E de acordo com a agência RTI Esportes, o Igor Paixão entrou na mira do Aston Villa, do Leeds United e da Roma. O Olympique de Marseille admite negociar o atacante, mas quer receber cerca de 50 milhões de euros, aproximadamente 300 milhões de reais. Uma possível venda também pode render dinheiro ao Coritiba por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA. Se o negócio for fechado pelos 50 milhões de euros pedidos pelo Marseille, o Coxa pode receber cerca de 1,5 milhão de euros, que dão aproximadamente 9 milhões de reais. O Paixão tem contrato até 2030 e não tem pressa para deixar a França. Na primeira temporada pelo Marseille, ele disputou 42 jogos, marcou 12 gols e deu 7 assistências. Segundo o jornal inglês The Sun, o Manchester City chegou a um acordo com o Lille pela contratação do Ayoub Boadi, de apenas 18 anos, aquele que se destacou na Copa com o Marrocos e enfrentou a seleção brasileira. O City vai pagar 81 milhões de libras fixas e mais 4 milhões em bônus num pacote que pode chegar a incríveis 595 milhões de reais. O marroquino deve assinar por 5 temporadas e ainda ter a opção de renovação por mais uma. O Boadi disputou 30 jogos pelo Lille na última temporada e ganhou ainda mais destaque na Copa, sendo titular em 5 partidas do Marrocos. Ele chega para uma reformulação do meio-campo do City depois da saída de nomes como o Rodri e o próprio Reijnders. E de acordo com a informação do Cauê Mota no GE, o Gabriel Martinelli deu sinal verde para uma possível transferência para o Al Hilal. O clube saudita intensificou os contatos com o Arsenal e agora é o favorito para contratar o atacante. O Martinelli ficou de fora até do banco das 2 primeiras partidas do Arsenal nesta temporada e o caminho para uma saída está aberto. O brasileiro recusou uma proposta do Galatasaray, mas vê com bons olhos uma mudança para a Arábia Saudita. O staff do jogador já autorizou o Al Hilal a avançar nas negociações que podem evoluir nos próximos dias. E na Premier League, aquela derrota parcial do Manchester City para o Bournemouth acabou numa vitória por 2-1. O City conseguiu a virada e evitou começar a temporada tropeçando dentro de casa. Nos outros jogos, o Brighton atropelou o Aston Villa por 4-0 e o Newcastle e o Liverpool fizeram um excelente jogo, equilibrado, que terminou empatado em 2-2. Ainda de acordo com a agência RTI Esportes, o Palmeiras acompanha a situação do Richard Rios no Benfica, mas não trabalha com o retorno do atacante nessa janela. O negócio é considerado inviável financeiramente e o Benfica, que pagou 27 milhões de euros pelo colombiano, tem contrato com ele até 2030 e colocou uma multa de 100 milhões de euros. Richard Rios perdeu espaço nessa temporada e entrou no decorrer de 6 jogos que disputou. O momento pode facilitar uma saída com clubes da Inglaterra e da Itália acompanhando a situação,
mas ainda não existe nenhuma proposta oficial pelo Benfica e Richard Rios já soma 51 partidas, 8 gols e 6 assistências na equipe portuguesa. O Trabzonspor da Turquia anunciou a contratação do volante Fabinho, de 32 anos. O brasileiro estava livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al Ittihad. O novo clube do Fabinho é o clube que joga o Salah, amigo e companheiro dele da época de Liverpool. O Trabzonspor disputa a fase classificatória da Liga Europa, mas perdeu o primeiro jogo contra o Ferencváros por 1-0. E meu velho, a situação do Julián Álvares na Espanha não tá fácil, viu? O jogador foi pro banco, foi relacionado pro jogo entre o Atlético de Madrid e o Villarreal. O Atlético empatou em 2-2. O Julián, que tava no banco, foi acionado pelo Diego Simeone. Primeiro que o cara tá numa guerra com o clube. E ainda assim o Simeone resolve relacionar ele pro jogo, levar ele pra partida e aciona o jogador. Quando o nome dele foi anunciado no estádio, foi vaiado por todos os lados, irmão. Todo mundo vaiando o Julián, ele sendo xingado. E ele ficou indiferente a tudo aquilo, entrou, aqueceu, entrou. E ali no jogo ele não fez diferença, fez uma partida sem brilho. Deixou o campo enquanto todo mundo foi agradecer a torcida. O Julián foi sozinho pro vestiário. E cara, a situação é insustentável. Não tem clima pra ele seguir no Atlético de Madrid assim. Ah, Rodrigão, se ele quiser sair é só pagar a multa e ir embora. Irmão, a multa é de 500 milhões de euros, entende? Eu acredito que o Atlético está tomando uma decisão ruim. Manter um cara insatisfeito vai ser ruim pro Atlético. A postura dele de não querer ir para outro clube que não seja o Barcelona também é ruim. O Barcelona não tem como pagar a multa que o Atlético... Nenhum clube do mundo pode pagar essa multa de 500 milhões de euros. Até tem uns clubes sauditas lá que podem, mas não vão pagar tudo isso para contratar o Julián Álvares. Hoje a situação dele é bem simples, cara. O Atlético vai manter um jogador que está insatisfeito. Dizem nos bastidores que ele tinha um acordo com o Atlético, que se ele falasse publicamente, como ele falou durante a Copa, que queria sair, se ele mantesse o profissionalismo e chegasse uma proposta de 150 milhões de euros do Barcelona, ele seria negociado. Mas nem uma coisa nem outra aconteceu. Nem ele foi liberado depois de falar publicamente que queria sair, nem a proposta de 150 do Barcelona chegou. A situação hoje é que o Julián tá batendo o pé para sair, o Atlético tá batendo o pé para ele ficar, a não ser que seja, claro, para sair para um clube que não seja rival. O Arsenal assinou com a proposta, ele não quer ir pro Arsenal. Então hoje tudo indica, cara, que o Atlético vai manter o jogador, mesmo insatisfeito. E isso vai ser um erro. Não tem clima para ele ficar, a torcida detesta o cara pela postura dele. Meu, é muito complicado. Ele sabia quando assinou o contrato, tava lá, contrato até 2030, multa de 500 milhões de euros, mas o Julián é acostumado com isso. Ele já fez isso. Ele fez isso no City, tinha contrato com o City até 2028, aí falou, ah, não quero ser sombra do Haaland, quero sair. Aí o Atlético foi lá, pagou uma bala no cara, 80 milhões de euros para contratar o jogador. E agora ele quer o quê? Agora ele quer sair de novo, entende? É muito complicado, velho. É muito complicado. E a postura do Atlético nisso, eu acho que é até correta. Tem contrato, vai cumprir, não quero reforçar um rival. O problema é que o jogador hoje é hiper protegido, entende? Então se o cara simplesmente fala, vou ficar, mas não vou jogar nada, o clube se lasca completamente. É complicado, irmão, é complicado, viu? É por isso que eu falo, certo, cara, o jogador tem que ganhar por rendimento, sabe? Tá fazendo gol, tá? Senão o salário do cara cai gigantescamente. Agora, o cara não tem nada pra cumprir de rendimento, o salário dele é fixo, vai ganhar milhões, ele pode simplesmente esperar e falar, quer saber, Atlético? Vou ficar aqui nessa temporada, não vou jogar nada, vou me desvalorizar e aí você vai ver o tamanho do prejuízo que você vai ter. Isso pode acontecer, cara. Pode acontecer. Isso deve acontecer. Mas e aí, meu velho, o que você achou do News de hoje? Tá curtindo esse novo formato? E conta pra mim, hein? E essa polêmica do Julián Álvares, cara? Como é que o Atlético vai resolver isso? E o São Paulo vai cair? E o Santos tem salvação? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Me fala sobre o Grêmio, quero saber de tudo. Vamos trocar ideia nos comentários. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.